Você já viu que esta aqui é a edição número 65 do Moda Importa e você vai saber agora, se não sabia, da carta de amor, Marcela, de Angelina Jolie para Brad Pitt. Pois então. Leia. Posso começar? Pode. Calma aí. Tem uma carta muito comovente. Deixa eu ver se eu pego ela na íntegra. Não, aqui nesse site Enquanto não o tem. Luciano procura, eu explico uma carta de amor que veio anexada a um e-mail que faz parte do divórcio, do processo de divórcio. E nesta carta, ela conta por que ela está fazendo questão de brigar, né? De lutar ou brigar pela propriedade no sul da França e qual a importância disso e como ela se sentiu em relação ao fim do relacionamento. Tô certa? É, mais ou menos isso. Acho que aqui no Globo eu vou encontrar alguma coisa. Em entrevista ao jornal Financial Times, o Brad Pitt declarou que se dedicar a fazer esculturas trouxe uma chama de alegria para sua vida. Tá? Exatamente isso que ele disse. O ator falou sobre a confecção de suas esculturas, vocês já vão entender onde nós vamos chegar, que são apresentadas ao lado de trabalhos de amigos de longa data. Tem o Nick Cave, por exemplo, um dos caras, né? Mais uns dinamarqueses. A foto é lindona, olha aqui, ó. Olha que bonito. Ele estava expondo numa mostra coletiva, né? Junto com alguns outros artistas. Exatamente. Meses após a separação de Angelina Jolie, o astro passou um tempo trabalhando em esculturas no estúdio, lá em Los Angeles, e os dois acabaram se unindo pelas dificuldades. Nossa miséria mútua se tornou cômica, e dessa miséria surgiu uma chama de alegria em minha vida, explicou ele, afirmando ainda que sempre quis tentar se aventurar pela escultura. Né? E aí, as discussões entre Carta. os dois, né? Na discussão por uma vinícola, entre aspas, apareceu uma carta. Eles têm um espaço, uma propriedade rural no sul da França, que foi inclusive o lugar onde eles casaram, eles compraram juntos. E lá, essa propriedade produz um dos melhores rosés do mundo. E agora surgiu, então, esse pedaço de intimidade, digamos, que é essa carta em que ela fala por que ela está brigando, por favor. Abre aspas. Angelina. Sobre ela falando, tá? É o lugar para onde trouxemos os gêmeos para casa e onde nos casamos por causa de uma placa na memória da minha mãe. Um lugar que continha a promessa do que poderia ser e onde eu pensei que iria envelhecer. Mesmo agora é impossível escrever isso sem chorar. Vou guardar minhas memórias do que era uma década atrás, mas também é o lugar que marca o início do fim de nossa família, e um negócio que é centrado em álcool. Eu esperava que, de alguma forma, pudesse se tornar algo que nos unisse e encontrássemos luz e paz. Vejo agora como você realmente queria que eu saísse, e provavelmente ficará feliz em receber este e-mail. Fiquei prejudicada por decisões tomadas que não mostram interesse em compartilhar o negócio ou transformá-lo fundamentalmente em algo que seria mais saudável para nossos filhos. Aí tem um corte, volta. Muitas vezes você não consegue reconhecer algo de maneira pessoal, especialmente se seu foco estiver nas maiores injustiças globais, porque todo o resto parece menor. Isso é tão difícil. Eu gostaria de poder ter essa discussão, e é tão importante, reticências. Eu não sou o tipo de pessoa que toma decisões como as que eu tive que tomar de ânimo leve. Demorou muito para eu estar em uma posição em que senti que tinha que me separar do pai dos meus filhos. Pesado, hein? Lembrando que a Angelina Jolie já tinha 3 filhos, tinha adotado sozinha, né? 3 filhos, aí se envolveu com o Brad Pitt assumiu no sentido de assumiu a guarda, né? Judicialmente também assumiu esses filhos, depois eles fizeram 3 filhos biológicos, a Shiloh, né? E depois os gêmeos, que é esse que ela se refere a tendo levado para casa ali na propriedade. Isso tudo, Luciano, por que a gente tá falando de Angelina Jolie e Brad Pitt nesse episódio que a gente mal se deu oi e mal começou e seguimos falando da vida dos outros? Aliás, Por é um quê? pedido da galera, porque a galera pediu pra gente já sair largando já o assunto, né? Já largando o assunto. Bom, o Brad Pitt tá lançando uma linha de cosméticos, né, pra pele. Vocês podem ver que o Brad Pitt tá envelhecendo, o que eu chamo de envelhecendo bem, que é não lutando muito contra
algumas coisas que apareceram para todo mundo, né? Mas de alguma maneira protegendo algumas coisas interessantes. E ele, né, abriu essa discussão sobre isso. Mas eu não queria ainda entrar nisso, Marcelo, porque ainda tem mais coisas, né? Porque tudo isso também é, se dá porque a Angelina disse que ele era violento em casa em alguns momentos, né? E ele se pronunciou sobre as acusações que são bem graves, assim, né? Hum, Ela disse que ele teve um ato de agressão. Tá virando tipo a separação de Johnny Depp, assim. Vai virar isso aí, vai virar será? tribunal, acho que vai virar, sei lá. Daqui a pouco eles se acertam, né? Porque tem muitos filhos no meio do caminho ali, né? Pra isso, né? Aí o seguinte, um comunicado divulgado pela advogada dele, a Anne Keeley, ele disse que vai responder em tribunal, então vai rolar. As acusações realizadas e diz: o Brad Pitt responsabiliza-se por tudo desde o primeiro dia, ao contrário do outro lado, mas ele não vai se responsabilizar por algo que não fez. Continua. Ele foi alvo de todo tipo de ataque pessoal e deturpação. Felizmente, as várias autoridades públicas que o outro lado tentou usar contra ele nos últimos 6 anos tomaram as suas próprias decisões independentes. Brad continuará a responder em tribunal como sempre o fez. Nessa ação judicial em questão, Angelina garantiu que o Brad Pitt agarrou pela cabeça e atacou 2 dos seus filhos na viagem de 2016 sobre a afirmação de que ele estaria sob efeito de álcool. Ele também teria abusado verbalmente e jogado bebida na família durante um voo da França para Los Angeles. hum. E aí, por isso que ela faz essa provocação, digamos, né? Nesse meio, dizendo que pena que essa propriedade que era deles, agora tem um negócio em torno do álcool. Porque sim, eles produzem esse vinho, e a acusação dele é que ela vendeu partes das ações dela para um oligarca russo que está também, como a gente diz, canibalizando o mercado, digamos assim, que é um cara que está entrando com o pé na porta lá no mercado de vinhos, e não mantendo essa tradição de uma vinícola menor, de terroir, etc, etc. Tudo isso para dizer que Brad Pitt, além de ter lançado recentemente seu filme Trem Bala, que nós Uma assistimos e bobagem podemos gostosa. comentar. Uma bobagem Uma gostosa. deliciosa bobagem bem feita, um entretenimento de qualidade, Para né? esquecer da Muito vida. para esquecer da vida, para desopilar, hum, com uma direção de arte incrível, ótimos atores, boas referências, para dar risada, para ficar chocado, para um monte de coisa. Bobagem deliciosa. Do Netflix, né? Produção Netflix. Não, não, Uh, não. Não, não não é é? Netflix. Não, é fora. É fora, é cinemas. Eu achei que era É. Netflix. Mas enfim. Lançou o Trembala, ressurgiu para lançar esse filme com muitas roupas de linho coloridas de todos os tipos, e numa delas, com saia. E aí também reacendeu uma outra polêmica sobre homens usando saia, mas eu não queria falar ainda disso. Vamos voltar aos vinhos. E aí também, no final de setembro, ele chamou a British Vogue e mais uma série de convidados lá para a propriedade, recebeu esses convidados lá para lançar a La Domaine, que é essa linha sem gênero de cuidados com a pele, de skincare. Eles têm 2 novos ativos desenvolvidos por ele e pela família Perrin, que é uma família proprietária de plantas, de uvas de lá, e também por um professor da Bourgogne lá. Desenvolveram 2 ativos que eu preciso ler, óbvio, porque eu não conheço nada sobre esse mercado, que é A o... linha de beleza se chama Ledomene e é baseada no poder antioxidante das Não, uvas. Há tudo um bem, mas sérum. calma, vou O que é chegar direto sérum? nas propriedades. Sérum é um gel, é uma textura específica, tá? De sérum. Ela não é nem gel, nem creme, é uma coisa no meio do caminho. E, inclusive, ele fez parte do lançamento dizendo que ele só usava o sérum, não sei o que de manhã tem ele falando isso. Mas o que eu quero falar é os ativos que eles patentearam, são exclusivos e patenteados, são o GSM-10 e o Pro-GR3. E aí, o que que eles fizeram? Uma combinação de bagaços e de sementes de diferentes tipos de uva que têm propriedades antioxidantes, ajudam na produção de colágeno, etc., equilibrar a pele. E esse professor e essa família e o Brad Pitt, que é o investidor, desenvolveram essa patente, são novos ativos, e colocaram nessa linha. A linha, a marca La Domaine, é toda feita com materiais reciclados, a embalagem reciclada é feito da madeira reciclada dos barris, pode ser reutilizada, e aí ele diz que
que são produtos feitos com até 96% de materiais, de propriedades, enfim, de ingredientes veganos, e etc, etc, etc. E ele é mais um dos caras ou das grandes personalidades que entra no mercado da beleza. E ele contestou isso e falou para a Vogue, sim, sim, está saturado o mercado, porque temos aí uma série de nomes, né? Inclusive já falamos aqui num episódio específico sobre várias e várias atrizes, artistas, músicas, que entram nesse mercado, mas ele diz que com essas particularidades ele ainda não tinha visto. Não era apenas a imagem dele sendo associada a alguma coisa de skincare, e que ele quer trabalhar justamente a favor de manter a saúde da pele e não de brigar com o envelhecimento. Eu tenho Isso eu acho que as aspas dele aqui. Não quero ficar fugindo da velhice. Ele tem 58 anos, tá? Uhum. Gostaria de ver nossa cultura abraçando a velhice um pouco mais. Quando criamos Le Domaine, discutimos sobre o uso de títulos tipo anti-envelhecimento. É ridículo. É um conto de fadas, mas o que é real é tratar sua pele de forma saudável. É isso. Perfeito. E ele relembra, é algo que aprendi a fazer por conta do meu trabalho, mas faz você se sentir melhor. Eu cresci com uma mentalidade do interior, você sabe, lavar a cara com sabão e seguir em frente. E acho que estamos aprendendo que, se nos amarmos, se nos tratarmos um pouco melhor, haverá benefícios duradouros nisso. Ele fez elogios a Gwyneth Paltrow, que foi namorada dele, né? Companheira dele no filme Seven, acho que foi ali que eles se conheceram, aliás, e começaram a namorar. Década de 90, estamos falando. E ele disse que ela que ensinou ele a cuidar de pele, e aliás, ela, né? Ela tem uma porque linha ela tem uma linha, ela tem um portal, na verdade, de notícias que é o Goop, e que trabalha muito bem-estar, autoestima e também cuidados com o corpo, com a pele, mas sempre nessa pegada assim um pouco mais verde, mais natureba, mais de acordo com o ritmo da vida e não com querer combater o que, né? Tu falou da linha de roupa também, além essa parte de cosméticos, né? Para ela, a Gwyneth Paltrow tem ajudado ele a produzir peças publicitárias e como comandar e como agir, né? Não sabia. E ela ajudou ele na coleção de camisas essas de cachemir dele, que ele fez com uma empresária, né? Eu tô lendo agora aqui, o nome dela a Folha de São Paulo coloca como empresária e curandeira holística. O nome dela é Sathari Khalsa, que é o mundo da Marcela. A Marcela é mais ou menos nesse climão aí. E a grife tem o nome de God's True Cashmere, né? E são mais caras que os produtos de rosto. Claro, que não são baratos, nada baratos. A camisa, assim, sabe quanto é que custa a camisa unissex? Uns 5 mil. 2.250 dólares. Porque tu sabe o que é cachemir, Luciano? Cachemir de verdade? Não, digita aí, Google pesquisar E aí, todas as peças de cachemir que custam 11 mil reais? As camisas de Não, cachemir? porque essa ainda tem o Brad Pitt por trás, né? Mas uma peça de cachemir barata não existe. Puro cachemir não existe barato. Cachemir é um pedaço específico aqui, ó, da barba do bode. A barba que fica embaixo. E aí é essa lãzinha muito fininha, muito específica. Muitas delas fazem o cachemir, que é espetacular para o inverno, uma das melhores fibras naturais que temos à disposição no mundo, e ainda de forma sustentável, porém, porque, né, raspamos e mantemos o bicho, ninguém tá matando o bicho para isso. As camisas de cachemir, claro, toda a história por trás, mas uma peça de cachemir nunca é barata, assim, não tem um blusão de cachemir por menos de, talvez, 100 dólares, não sei se existe, de puro cachemir, né, vale falar. A gente tem cachemir em lojas de departamento, etc. Mas, voltando ao Brad Pitt e a França e as uvas, a gente falou de tudo isso, porque a gente estava vendo o trem-bala esses dias, e daí a gente estava elogiando o Brad Pitt, porque como ele, meu Deus, ele tem 58 anos, olha esse homem, o que é esse homem, eu elogiando, né? E o Luciano concordando, porque é difícil de tu ficar olhando para o Brad Pitt, não, ele é uma força, assim, da natureza. Aí surgiram todas essas notícias de que ele estava lançando essa coleção, aliás, essa linha de skincare, que ele estava nesta exposição coletiva, ou seja, ele estava fazendo escultura, ele está fazendo skincare, está fazendo vinho. Que mais? Camisa de cachemir. Camisa de cachemir, está usando saia nos eventos, saia de linho, super estiloso. E aí, ainda por cima, veio esta notícia a calhar agora, justo final de agosto, começo de setembro,
de que nunca antes as safras dos vinhos na Europa foram tão antecipadas, né? Aí a gente puxa aqui para o Moda Importa, para vocês verem como a gente fala, uma coisa puxa a outra. A gente teve no começo de agosto, até antes do começo de setembro, em algumas vinícolas, algumas regiões da Europa, as safras mais precoces vistas em 500 anos, 300 anos. Isso por conta de uma seca tremenda, né, uma falta de chuva, uma seca tremenda, que afeta essas plantas, afeta o parreiral, afeta a videira, né? E com isso traz um novo tipo de uva que vem a ser um novo tipo de vinho, ou um vinho com uma qualidade diferente. Isso tudo estava muito preocupando demais os produtores, sendo eles um deles, Brad Pitt. Fale-me mais sobre isso. O primeiro link disso tudo é que tem que fazer, para fazer vinho tem que ter água, então a Água da Pedra tá com a gente. Tá vendo aqui? A Água da Saúde. Pedra está com a gente, né? Para transportar o vinho tem que ter o quê? Tem que ter deslocamento, né, de automóveis, ou de caminhões, ou de barcos. Se você quiser automóveis e motocicletas para transportar alguma coisa, vai no Grupo IESA, tem várias marcas. Eu e a Marcela já adentramos no mundo BYD. Vocês verão vídeos nas nossas redes sociais para isso aí, né? Ah, mas eu preciso trabalhar, tem um escritório, blá blá blá, e a tecnologia tem que estar ali. MDM Tecnologia. Ela vai criar o ambiente de trabalho, dar a tecnologia para o seu ambiente de trabalho. É só procurar no Instagram MDM Tecnologia para saber mais. E aí eu preciso me vestir para trabalhar, né? Seja em casa ou não. Faço que nem a Marcélia, né? Que vem de barro o Marcélia. nome lá. Cecília Custom. Cecília Custom tá com a Marcela, tá com a gente aqui no Moda Importa. Muito obrigado pelo carinho de deixar a Marcela muito elegante. Mas aí, antes de qualquer coisa, tu precisa morar em algum lugar, né? Além de água, além de transporte, de No sul tecnologia da no seu ambiente, França, no né? Brasil, E se vestir de aonde? Cecília Custom precisa morar. E no sul do Brasil, tá pintando em Porto Alegre. A Plaenge. Fizemos um evento muito legal sobre jazz. Uma noite nova-iorquina lá no espaço novo da Plaenge, onde eles vão montar todos os apartamentos que eles têm à venda em locais de Porto Alegre, né? Aqueles apartamentos que servem para visitação, para saber como é que vai ser. Todos eles estarão no mesmo ambiente. Para quem é de Porto Alegre, abriu um McDonald's ao lado do Iguatemi ali, é ao lado desse McDonald's. Aquele lugar Na lindo ali que você verdade, está enxergando. se chama Central de Decorados. A gente chamava antes de showroom, Central de Decorados. Por quê? Porque lá, ao todo, quando todos estiverem montados, serão 8 apartamentos decorados para você poder visitar, se sentir em casa, exatamente na planta como elas são, né, gente? Não é decorados assim com uma planta completamente diferente. Para vocês terem ideia do tamanho do espaço. A Plenge chegou no Rio Grande do Sul com o primeiro empreendimento, que é o Orbitale, e nos convidou para fazer uma noite, ou um dia, ou uma tarde, a gente podia decidir, né? De alguma coisa que tivesse a ver com a gente, como a gente gostaria de receber. E a gente pensou, a gente gostaria de receber com música boa, com vinho bom, com boa comida, com música boa. Então, vamos lá, chamamos uma banda de jazz, ótimos fornecedores e grandes amigos. The Jazz Messengers. E esse foi o nosso evento na Plaenge, para marcar a chegada da Plaenge no Rio Grande do Sul. Que loucura, né? Bom, Marcela, sobre a gente teve vinhos lá, né, de altíssima qualidade e aqui nenhuma seca aqui na América Latina atrapalhou os grandes produtores de vinho nessas últimas temporadas, mas na Europa a gente tá acompanhando algumas notícias, uma vai linkando a Calor outra, né? extremo. Muita gente morre na Europa na hora do verão, né? No verão mais pegado, que é o nosso inverno aqui, já que eles estão no outro hemisfério. Então, é óbvio que isso, além de matar seres humanos, que é uma coisa horrenda, também atrapalha tudo que vem da terra, né? Atrapalha todos os movimentos, né, disso. Como disse a Marcela, a videira precisa de um ambiente bem específico. E como o tempo está mudando, se a gente pegar a história desse planeta, que o tempo mudou muitas vezes, né? A grande discussão agora é se o homem está mudando o tempo, né? As coisas mudavam ao natural. E agora a pergunta é: o homem está fazendo coisas que o tempo está mudando? Ou o tempo, sim, ele vai mudar, porém estamos antecipando e avançando, Ou né, mudando em algum mesmo, sentido. né? Mudando mesmo. O termo aquecimento global não quer dizer só aquecimento Exato. global, né? Tá? Tem menos proteção para que o sol fique por aqui, enfim, essas coisas. É um outro papo, para um outro tipo de podcast, enfim. Mas aí, esse mundo todo que a gente linka de Brad Pitt e Angelina Jolie, né? Da carta de amor, dá de cara com uma briga sobre um espaço fabricador, digamos assim, de vinho, num dos terrenos mais privilegiados da história para isso, que é a França. Só que dá de cara com uma safra mais frágil, apressada, como aconteceu já em 2021. Estou pegando manchetes aqui de 2021, a mesma coisa. Tem uma manchete aqui, ó: problemas climáticos resultam na pior safra de vinhos da Europa em décadas.
É. E a notícia é de setembro de 2021, de um ano e pouquinho atrás. Então já é uma realidade de 2 anos consecutivos, que, claro, piora a qualidade de vinhos que são muito distribuídos pelo mundo, de altíssima qualidade, tem uma história ali, aquele terreno é mágico, enfim, essas É, coisas todas, né? o que a gente sabe é que a gente precisa de, como tu falaste, são muitos fatores, né, para ter o vinho perfeito. Mas não só o vinho perfeito, qualquer coisa que venha da terra. A gente pode pensar em todas as verduras, as frutas. Existem safras, existem locais, existem terrenos específicos para determinadas coisas. Ontem mesmo fui fazer a feira, que eu faço feira online, veja só, tecnologia, etc. Porém, quero comprar do pequeno agricultor, e assim a gente vai. Fui fazer a feira, e aí tinha bem grande, está na safra, pêssego, jabuticaba, abacaxi. Por quê? Porque a gente está saindo, né, aqui, entrando na primavera, saímos do outono, nos direcionando para o calor, apesar das coisas se misturarem muito. Na Europa, a gente tem ainda uma outra questão, que é, de certa forma, um continente que não é preparado para o calor, porque não fazia esse calor extremo, se fazia o frio extremo. Eles são preparados para a neve, para o frio que congela tudo, e para se aquecer, aquecer os corpos, aquecer as comidas. Aí a gente tem E aí, que a gente também fala tá das mais comidas. severo, a gente viu neve em cidades que há muito tempo não Exatamente. tinham, né? Fora de época também, né? Neve em março. A gente tem as comidas das guerras, né? Que a gente fala que eram as únicas coisas que sobreviviam nas guerras, as leguminosas, as tipo batata que vão para baixo, né, da terra, essas coisas que aguentavam as dificuldades. E aí tu vem para um outro extremo, que é esse calor fora, e tu antecipa uma safra, e tu vai mudar. Sim, as uvas estão ali, estão dando cachos menores, com uvas menorzinhas, e dizem que com super concentradas. Que tipo de vinho vão ser esses? Quais são as denominações de origem lá na frente? O que vai modificar nessas uvas já consagradas? A gente não sabe, né? Precisam de muitas safras assim para modificar. Em toda a nossa história, a gente tem épocas, a gente pode fazer um paralelo com coleções. É. E, Grandes casas. Tu e, tem coleções maiores, melhores, que vendem mais, que vendem menos, que saíram bem, tu tem safras espetaculares, de anos espetaculares, tem outras safras mais normais, tem outras safras piores, em que os vinhos não são tão comercializados, e assim porque depende de uma série de fatores. Agora, quando isso começa a ser recorrente, interfere numa série de coisas, inclusive nesse grande mercado que é e, dos vinhos, né? e são mercados que meio que se misturam, né? A gente já viu alguns movimentos no mercado, por exemplo, da Dolce Gabbana, como a vinícola italiana, fazendo um vinho que acabou rapidamente, né? Porque celebridades entraram nesse mundo, né? Há muito tempo eles já estão no mundo de bebidas, enfim, né? De celebridades, a gente acabou de falar, Angelina Jolie e Brad Pitt compraram um vinhedo lá, né? Ou parte de um vinhedo, estão brigando na justiça por ele. Mas vamos lá, Kylie Minogue, Mary J. Blige, John Legend, Nossa, John Bon Jovi, Sting, imagina. nos A vinhos, tá série, a falando Sarah só Jessica dos Parker, só vinhos, vinhos. A Sarah imagina. Jessica Parker, né, de Sex and the City. Ahn, Cameron Aí tu, Diaz também, já vi isso aí. aí tu E as pensa, marcas começaram a entrar nisso aí também, fazer rótulos especiais com algumas é, vinícolas legais, enfim, né? exato. E entregar com Aqui no, qualidade, né? Porque aqui vinho, no Brasil a vinho tira gente o tem pé pra uma também, marca, né? se for ruim, já era, tem que ser bom. É. Tem que ser um vinho bom mesmo. Mas isso como investidores, né? Aí a gente tem todo o outro lado, daqui a pouco, das celebridades ou das pessoas que entram com o dinheiro e se apaixonam por aquela vivência, né? Dali. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem vinhos maravilhosos, né? A gente tem uma região, aliás, um terroir, né? Um espaço que se assemelha, de certa forma, à Europa, como tem na E é, Europa, então a gente faz e é muito bom para espumante, a vinhos gente faz vinhos brancos, né? tintos, Bom, vinhos brancos espumantes brasileiros ganham prêmios internacionais. Naqueles testes cegos de qualidade, blá blá blá, né? Eles ganham exatamente. prêmios E nacionais. também personalidades brasileiras se associando e comprando terras, né, aqui no Rio Grande do Sul. Mas falando especificamente do mercado de beleza, nossa, é uma penca de gente, uma lista de gente que ou criou, lançou suas próprias linhas, ou se associou a outras linhas, ou deu a sua imagem. Só nos Kardashian a gente já tem duas ali com grandes marcas, né? Aí a gente tem o Harry Styles recentemente, também lançando uma linha sem gênero de skincare para homens e mulheres, sem um produto que é neutro nesse sentido assim de homens, mulheres, qualquer pessoa pode usar. Aí a gente tem a dona Justin Bieber lá, Hailey
Hailey Bieber também lançando. Rihanna, que já foi da maquiagem para beleza. São muitas, um sem fim. No Brasil também, já falamos aqui no Moda Importa, influenciadoras que foram para esse mercado. Então, parece sim um mercado saturado. Agora, quando tu tem um diferencial, quando tu consegue entrar numa seara, talvez de alta tecnologia ou de alto luxo, que mais? Que pode ser um bom diferencial nessa área, Luciano? Segundo Ah, eu, tu, que é um eu, grande usuário de skincare. eu acho que no mundo masculino quebrar um pouco esse preconceito, né? Brad Pitt disse isso, né? Porque se tem alguns mundos assim que a entrada feminina neles consolida mais grana e mais atenção, o mesmo pode acontecer para o mundo masculino, né? Como disse o Brad Pitt, não é só o cara do interior, né? O homem lava o rosto com sabonete no banho e depois fora do banho, em alguns momentos, alguns homens, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu acho que também, assim, Tá de errado, maneira. faz mal pra pele, Não, resseca. eu digo que tá tudo certo, ele acha que está tudo certo. Eu tô lendo a cabeça do homem que faz Entendi. isso. Eu não tenho nenhuma preocupação em comprar um creme para passar no meu rosto. Uhum. Eu tenho a pele oleosa, então na minha adolescência eu precisei usar algumas coisas contra a oleosidade, né? Mas aí tava linkado uma pele cheia de espinhas, eu tinha muita espinha no rosto, então isso dava problemas de autoestima, enfim, imagina um adolescente lá, né? Com isso, né? A gente tá vendo agora, por exemplo, acabou de acontecer no Rio Grande do Sul uma coisa muito bonitinha, que foi o time do Inter chegou no futebol feminino na final do Brasileirão, perdeu pro Corinthians, que é o superpotência de futebol feminino daqui, né? Do Brasil. Mas isso levantou muita gente, abriu atenção, né? Então acho que nesse mundo de cosméticos, quando essas celebridades e até principalmente as masculinas chegam, pode ser que tenha. Tá? Ó, vou te dar de presente o kitzinho dos produtos de limpeza Le Domaine do Brad Pitt. O cara, opa, do Brad Pitt, né? Tipo assim, né? Imagina, beleza, Brad Pitt, né? Envelhecer bonito, essas coisas todas assim, a gente tá vendo tudo na cara dele. Talvez isso seja uma coisa interessante, porque é um mercado gigantesco, metade do planeta Terra pode começar a querer consumir isso, né? Tem produtos que nascem assim que não tem gênero, né? Vamos lá, smartphone, por exemplo, sabe? Não tem Ah, gênero. claro. Ele é Mas, lançado, talvez uma cor possa consolidar para alguma coisa, mas o design, blá, isso aqui não tem gênero, né? Eu tô aqui com um Samsung, o Fold, o jovem, o mais novo, desculpa. Olha aqui, ó. jovem. Tá aqui, ó. Não O tem nada de. anti-envelhecimento. Ele não Samsung tem. anti-envelhecimento. Sabe? Tá aqui, ele deu, acabou. Não, Tá lógico. bonito, Mas aí tu sabe? tá falando de um outro Não, tipo por isso que eu digo. Eu, de eu acho que desejo, objeto de desejo, de consumo. eu tenho preconceito com produtos de passar na pele. Eu não tenho Ah, saco pra isso. Eu gosto de coisas rápidas e ágeis. Acho que é um pouco de um comportamento. Isso chegou a ser sacudido não pelo Brad Pitt, a principal pessoa do mundo a sacudir isso foi o David Beckham, né? Surgiu até um termo, né, calcado em cima dele, que era metrosexual, né? Eu não sei porque a palavra sexual entrou nessa parada aí na real, porque não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha a ver com a sexualidade, no caso, né? Metrosexual não é alguém que gosta de fazer sexo assim, assado, ou com quem, não interessa. Era o cara que se cuidava mais, que passava mais perfume, que fazia a barba de tal jeito, né? A gente viu um boom aqui no Brasil de barbearias, isso já é um movimento interessante, do homem pensando no seu design, de alguma maneira, né? Os salões de beleza eram o quê? Salões de beleza femininos. Hoje tem os salões de beleza são unissex. Quando tu me mandou cortar cabelo num lugar lá, era isso aí. Tinha claro. homens e mulheres É, no mesmo ambiente. eu e acho que a gente precisa trabalhar aí muito isso no universo masculino. É o se cuidar. Claro que a gente vê muito homem fazendo tratamentos estéticos e cirurgia plástica. Eu não tô chegando nesse ponto, eu não acho que eu acho que tem essa coisa cotidiana que talvez já esteja embutida na mulher. O homem tem uma coisa bruta, de forma geral, de achar que não precisa. Mesmo tu tá com a barba grande, ai, vai lá e tira a barba porque a barba. Sim, tu tem que mantê-la bonita, que nem um Não, corte de cabelo. e eu acho também, Marcela, que tem, Mantém, ele não vai ficar bonito sempre. que tem uma coisa também assim na mulher, assim, que é a exposição ao sol de maneira proposital. Eu acho que deve ter mais mulher se expondo propositadamente, acho que é essa palavra, né? Propositalmente. Ao sol, né? E isso, claro, claro que começou, linka tudo. Por que que tá seca a Europa? Tá seca a Europa porque tá mais quente, entre aspas, né? E isso também pode causar mais frio, enfim, pelo jeito que o tempo é regido aqui. Então, acho que as mulheres se protegem mais, assim, sabe? Sei lá, o homem vai pra praia passar uma coisa, não, a mulher já tem naturalmente isso aí, porque acho que ela já coloca coisas na sua pele mais cedo. Ela já tá se Não, maquiando, ela tá lidando com a pele dela mais cedo, tá entendendo a pele dela, né? E algumas coisas podem, tipo assim, o câncer de pele, ele tem mais na mulher do que no homem. É estatística, sabe? Então, tipo assim, eu acho que
começou a aparecer no homem e aí começou a ter cuidado. O Brad Pitt diz, olha, eu aprendi a ter cuidado com a minha pele. Meu É pai isso. só começou a passar protetor solar depois que tirou um câncer de pele no nariz. E aí? Tu vai começar a passar quando? Porque não tá Eu, passando ainda. eu me Você vai exponho correr na rua. pouco, né? Teu pai se expõe Não, corre mais. na rua, anda todos os dias de moto, tá aqui na frente de uma lâmpada que também mancha, que também faz. E aí? É, tem razão. Não, isso eu não discuto. Eu só digo que o meu dia a dia não tá acostumado com isso, sabe? Não é isso que é É, uma a gente preocupação. precisa Então o Brad colocar Pitt tá alguma. tentando entrar aí. Daqui a pouco essas super celebridades aí, né, que são adoradas por homens também, começam a publicizar isso e lidar com isso, e daqui a pouco tu vai lá, tu vai me dar um creme, eu vou usar. Claro que tem que ter resultado, né, Marcela? Tem que ter um resultado. Tu tem que sentir um resultado, né? Senão é tipo, vão lá, desodorante, eu sinto imediatamente o resultado, né? Mas é Ele tira isso. a asa Tu de não mim. vai sentir os 10 anos mais novos. Não existe. Como ele fala, é uma falácia. É um conto de fadas. Não é isso. Tu vai sentir a tua pele melhor. Tu vai sentir ela mais hidratada. Tu vai sentir ela protegida. Tu vai sentir que ela não mancha tanto. Tu vai sentir que ela não fica tão oleosa durante o dia. E assim por diante. No Brasil, câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, e depois é o câncer de pele, E entre os homens? segundo o Instituto Nacional do Câncer, essa informação aqui. Porque eu acho que os homens têm mais câncer de pele do que as mulheres no Brasil. Mas eu posso estar errada. Nós vamos resolver isso agora. É justamente pela falta de conhecimento e de proteção. Câncer de pele entre homens. A primeira notícia é: nos homens, o câncer de pele é o mais comum nas costas. Costas, Tá? nariz, colo. Câncer de pele em homens aumenta a cada ano, eles precisam estar mais atentos aos riscos. Deixa eu ver se aqui tem algum tipo de estatística nessa notícia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são registrados cerca de 180 mil novos casos de doença por ano, sendo que a maioria desses novos casos ocorrem em homens. Os novos casos. O câncer de pele é o tipo de tumor mais incidente no Brasil. Corresponde a 33% de todos os tumores malignos registrados. Olha que coisa séria. Esse tipo de câncer é definido pelo crescimento anormal de uma das células que compõem a pele, né? Eu não sei se vou conseguir ler agora aqui. Bom, estamos num país tropical e mesmo quando não estamos no país tropical, tudo que está exposto ao sol, né, precisa de cuidado. Inclusive na neve, as pessoas se enganam que estão indo para a neve, é horrível, a radiação reflete também e queima de verdade. E então não é só aqui no país tropical, oba-oba, todo mundo de biquíni, não é, não funciona assim. Tem que usar também no inverno. Tá Né, aqui, Marcelo, Luciano? fica cheio. Eu tô procurando o que eu achei. Tu tem toda a razão. Os homens são, é o começo da matéria. Os homens são as principais vítimas de câncer de pele no Brasil. Essa é a nova conclusão de levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É uma notícia de um ano atrás, 2021. No período, blá blá blá, os óbitos decorrentes da doença ocorreram na população masculina. 57,5% ocorreram na população masculina. Entre as mulheres foram 42 dos óbitos, não o número de casos. Sim. Eles são os que mais morrem com o câncer de pele. É porque não cuidam e daí deixam, não pegam também Olha no aqui, começo, etc. a prevenção ao câncer de pele não tem muita repercussão dentro do segmento masculino. Que loucura, né? Vamos usar um sérum com protetor solar, então, pessoal? Homens da nossa audiência. Eu só aceito os Ladomen. produtos da Ladomen. Então vai buscar, tá? Vou providenciar. Agora tu vai ter numa cidade linda chamada Nova York, certamente já ter lá por lá. Manda pra cá, Brad Pitt, um press kit. Muito obrigado ao Grupo IESA, a Água da Pedra, a MDM Tecnologia, a Cecília Custom e a Plaenge, que estão com a gente aqui no Modo Importa e também nas nossas redes sociais com produtos absolutamente especiais. Obrigado a você acompanhar a gente também por aqui, neste querido programa, que também tem vídeo. Se você tá vendo a gente aí no Spotify aí, a gente sobe pelo Anchor ali, ó, vai ali na faixa, tá? Eu e a Marcela bem bonitos. A Marcela hoje fez um cabelo especial para um outro podcast e aproveitou aqui pra gente. Brinco lindo, hein? Brinco lindo. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.